Estamos aqui na Avenida Paulista e aqui está a minha exposição Tudo Pode Perder-se. Bom, eu vou tentar mostrar um pouco da exposição para você. Aqui está o pôster, que essa foto foi baseada numa foto do Jean Cocteau, dessas 1000 mãos, 1000 atividades. Isso foi aonde eu fui formado. Eu fui formado com televisão, com cinema, com poesia visual, com publicidade. Então toda essa formação é que me deu talvez a musculatura para fazer a exposição Tudo Pode Perder-se. Essa é a abertura, essa é a entrada. E essa cortina colorida eu fiz questão de colocar por dois motivos. Quando você está na Paulista e vê um lugar meio estranho, preto e branco, talvez você não se sinta animado para entrar. Aí eu falei, não, tem que ter uma cortina colorida na entrada. E ela tem um outro aspecto, que é justamente esse de um rito de passagem, de você ter que tocar em alguma coisa para poder entrar aqui. Então esse lance da cortina também tem a ver com o Hélio Oiticica, que ele fez muitas coisas que trabalhou com esse tipo de cortininha. Então a gente tem esses estímulos que me levaram a fazer essa cortina na entrada. Bom, entrando, tadã, a primeira coisa que você vê é esse poema que é o Dilema. O Dilema. O Dilema, D-I-M-N-A, o Dilema é a coisa que move quem cria e quem faz coisas. Você está sempre na dúvida, faço assim ou faço assado? Será que eu já fiz o suficiente? Será que eu devo parar? E essa página em branco? E agora? O dilema é o que move muito da criação. E ela, essa escultura de aço carbono de 1,80 m, que é a nossa guardiã, que lhe dá boas-vindas aqui na exposição Tudo Pode Perder-se. Saindo aqui do dilema, a gente entra nessa primeira, vamos dizer, no foyer, na abertura da história, né? Nesse foyer, onde tem esses poemas, foram os primeiros que eu fiz, são da década de 80, né? Esse daqui eu vou ler para você. Vá, vá, go, go. Vago, 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 vazio. 4 sala, cozinha, banheiro. Sem sombras nem dúvidas, sinto o incômodo de sua ausência. E aqui, um poema que o dia que o John Lennon morreu, é o ideograma para Yoko. Y-K-O-O, as 2 balas do John. Ideograma para Yoko de 1980. Bom, nesse foyer, claro que está o Tudo Pode Perder-se, que é o título da exposição. E é um título muito amplo. Tudo pode. Da vida, quando você começa, tudo pode. E aí vem a consciência que tudo pode perder-se também, sumir. Então esse abrir e fechar é que faz a alma desse poema, Tudo Pode Perder-se. Aqui tem o respiro, o primeiro e o último, falando de vida e morte ainda. E por último, Te Ganho Gatinha, também da década de 80, que foi uma pichação. Eu pichava isso pelas ruas de São Paulo. Pichações poéticas. Continuando em 1980, mais precisamente em 1978, eu fiz o Hora H, primeiro poema da minha vida. E aqui é o H que fez essa migração para cá. Isso eu levei para mostrar para o Augusto de Campos, em 78. Que vergonha, meu Deus! E mostrei o Hora H e ele fez essa coisa. Ah, tem o ponteiro do relógio que levou o H para cá. Eu falei, tem uma coisa aí. Bom, aqui a gente tem várias caligrafias, que isso é uma coisa que eu continuo fazendo até hoje, e eu acho bem importante conseguir trabalhar com essa técnica, porque você precisa de um papel, um pincel e uma tinta nanquim, só. Então em qualquer lugar do mundo você é capaz de produzir. Né? Isso vem muito da coisa chinesa também, japonesa, né? De você escrever dessa forma. Aqui eu vou narrar que do outro lado também tem outros poemas que já foram feitos mais na época do computador, Óbvio Oculto. E esse eu vou narrar uma história, Ida Vinda. Ida Vinda, no mesmo poema. Poema também bem antigo da década de 80, que era da época da mail art. Olha só a ideia. Eu fazia um cartão postal que tinha Ida Vinda, era esse o cartão postal. Botava no envelope e colocava na frente do envelope. John Lennon, Avenida Aricanduva, 4200, CEP XYZ, Barueri, Minas Gerais.
E atrás, no remetente, eu colocava o remetente correto para quem eu queria mandar. Ou seja, a carta ia X para o CEP, voltava. O cara falava, esse endereço não existe. Pum, volte para o remetente. Voltava na casa da pessoa que eu queria. Aí a pessoa recebia aquilo e falou, que é isso? Eu não mandei essa carta. Eu não mandei essa carta. Abria e tinha o poema. Ida e vinda. Ida e vinda. Mail art, anos 80. Gol. É a bola que passa pelo gol. Gosto muito desse poema. 1986. Caligrafias ainda. Aí tem o medo, né? Olha o medo, essa sombra que chega, esse pequeno D sofredor aqui na boca desse monstro, né? Enfim, caligráficos do medo, as coisas dos computadores, a angústia, né? toda entrelaçada aqui dentro, toda presa, o vermelho que vem lá de baixo. Né? Tem essa angústia, para mim tem esse caráter, e tem a leveza do Love. Love com a estampa do Avaf. Peguei a estampa do Avaf emprestada e botei um Love branco aí em cima. Bom, isso tudo saindo dos 80, 90, 2000, que já tem isso aqui. Vamos ver as 3 vitrines. A gente tem 3 vitrines aqui na exposição que são de originais, que eu acho muito legal mostrar os originais, mostrar a essência, o real, da onde veio isso tudo também. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, não dá para falar tudo, né? Mas vem para esse lado aqui que a gente acho que vê melhor. Aqui está o jovem, eu jovencito. Minha primeira exposição que eu fiz, eu mesmo andava com os guarda-chuvas e umas fotografias, eu abri os guarda-chuvas da Escola de Química, Física, lá na USP, ECA, e pendurava as fotos. Era uma exposição itinerante, sem autorização, que eu fazia e conseguia mostrar minhas fotos desse jeito. E aqui tem o livro Suruba, feito na ECA, na calada da noite, livro em contravenção, feito com os meus amigos ali, os impressores. E as coisas começaram a surgir principalmente com os adesivos. Comecei a fazer os primeiros adesivos, passe a mão, furifila. Furifila foi feito na época da ditadura. Bem ditadura mesmo, furifila, faça figa e fuja do faro da fera, que era a ditadura. Então essas são as palavras de ordem, abaixo a ditadura, mais verbas para a educação. E eu fiz o furifila, deu muito certo. A partir daí comecei a fazer muito adesivo. O adesivo mais importante, que fez mais loucura, é o clássico Você Está Aqui. Você Está Aqui. Esse poema começou lá nos anos 80 também, onde eu estava em Paris, pegando um trem, cheguei para naqueles mapas, né, perdidos na estação. Falei, pô, deixa eu ver onde é que eu tenho que embarcar, moleque, mochila. Não tinha Você Está Aqui. Vous êtes ici. You are here. Não tinha. Então você imagina, pensa nisso. Você está no mapa para se localizar, não tem Você Está Aqui. Eu falei, caceta. E agora? Tinha descolado, estava caído. Falei, meu Deus, aí me veio, pá! Se você não sabe aonde você está, fica muito difícil saber para onde ir. Isso foi que me bateu. E em 97, ou seja, 15 anos depois, eu fiz o adesivo. Você Está Aqui. Esse adesivo foi bombô total. Fiz uma exposição na Galeria Valuória. Tadeu Jango expõe arte de uma frase só. Bom, e aí, gente, o Você Está Aqui correu o mundo. Aqui tem uma linha do tempo mostrando como Você Está Aqui andou pelo mundo. Desde os adesivos colados por aí, até a exposição em Austin, no Texas, uma instalação que eu fiz no Rio de Janeiro, onde o aviãozinho daqueles clássicos puxou, a instalação no Oi Futuro, tomei todo o Instituto Oi Futuro, as escadas com Você Está Aqui, e aí o grande finale, até hoje, que foi a empena do MAC USP. Foram 8 andares e 3 anos de trabalho para conseguir colocar talvez a maior impressão de um poema visual no mundo. Talvez eu tenha que pleitear isso no Guinness. E aí, enfim, foi a coisa mais incrível colocar esse poema daquele tamanho, 8 andares, né? Foi muito bonito fazer e surgiram vários objetos facsimilares a essa verticalidade. O poema era quadradinho e ele virou vertical aqui.
E aqui nessa exposição, o curador Daniel Rangel falou: Tadeu, a gente tem que fazer um coração da exposição vermelho, pulsante, como você está aqui. Então a gente fez esse que era o convite da exposição inicial, onde você está. E o Daniel também teve uma ideia genial, ele replicou o relógio pequeno da época para esse relógio grande aqui. Então é um chamado a você pensar, respirar, fala, eu estou aqui. Esse é o chamado do poema. Romper com esse fluxo doido que a gente vive e você estar aqui. Verdade, sempre foi muito importante para mim fazer esses cadernos. Tem mais de 50 cadernos como esses, com ideias, anotações, fotografias, com toda a série de... a vida mesmo presente. Então são 50 cadernos anotados durante, sei lá, 30, 40 anos quase. Então, essa questão da verdade, viver a verdade, sempre foi muito importante, da verdade contaminar. Não existe separação de arte e vida. Arte e vida são uma coisa só. Essa é a minha verdade. Ali atrás tem uma coisa sobre verdade que eu acho bem interessante. É o poema Verdira. O Verdira, como vocês podem ver, verde e amarelo, tem a palavra verdade misturado com a palavra mentira. E embaixo, o truth lie, que é a verdade e mentira americana. Então, hoje em dia, esse é um dos grandes problemas, né? A verdade e a mentira juntos, as fake news. Você não sabe exatamente o que é uma coisa e o que não é essa coisa, né? E ali está o verdade e o Verdira, verdade, mentira e o truth lie. E está do lado de uma coisa que tem humor, né? Humor. Esse é o autorretrato publicitário cara de cu. Exatamente isso que você ouviu. Autorretrato publicitário cara de cu. Se você perceber, é um triedro que tem 3 fotos minhas, a mesma foto, idêntica, né? De muitos anos atrás, só muda o que eu estou segurando. E as mãos nem são minhas. Tem mãos da minha amiga Marcelinha, tem mão todo mundo ali. Eram 8 fotos no total. Que é a publicidade. Não estou cuspindo onde comi, onde ganhei o meu dinheiro, mas é uma crítica, né? A verdade da publicidade, amigo. Quando você faz publicidade, você vai dialogar muito com verdades e mentiras, né? E eu brinco que se essa exposição, que é calcada na palavra, fosse um livro, o texto curatorial do curador Daniel Rangel seria a orelha e essa seria a fotografia da orelha. Autorretrato publicitário. Cara de cu. Chegamos nas esculturas. É o poema realmente. Temos o dilema lá no primeiro quando a gente entrou, viu a escultura, e aqui, essa sala aqui, é a sala branca e preto e a sala das esculturas. Esse poema é Aranha, chama Aranha Danada. Está escrito aí Aranha Danada, só que dessa maneira poética da poesia visual, né, que faz você ter que imaginar coisas. É a palavra que se assemelha, né, que toma forma, que toma, né, vida, cor. Imaginação. A palavra cortada pela metade, ou seja, ela indica a palavra, mas ela não completa. Você tem que imaginar o que está acima dela. Isso faz muito parte da criação ou de qualquer coisa, uma relação muito forte entre o espectador e o trabalho. Tá? Então, a questão da escultura, para mim, é muito importante, porque claramente ela faz com que a poesia visual dialogue com as artes visuais. Ou seja, isso daqui é o desespero. Às vezes é difícil de ler, e isso faz parte também da poética visual. Você fica pensando, aquilo é um E, um P, esmero, deiro, um desespero. Está escrito ao contrário. E é um poema de desespero, para mim. É um poema que está preso por 2 mãozinhas ali em cima, como se estivesse preso num edifício. Na minha cabeça, quase como um poema suicida. É um poema que vai cair. E ele é feito em madeira. Não é pintado na parede, isso é uma escultura em madeira, dá para a gente levar para outro lugar, né? E eu acho isso bem bonito. Aqui também tem uma obra que eu adoro bastante, que é uma escultura, é em inglês, bridge, 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 só está escrito bridge aqui. Essa escultura é uma escultura em ferro. O título dela também é em inglês, Build Bridges, Tear Down Walls.
ou seja, construa pontes e destrua muros. Então ela justamente é um poema que une o preto no branco e ela é preta e branca, é misturada. Aqui do lado de fora da sala das esculturas tem a última, culpa, culpa, né? A culpa está ali e esse peso da culpa, dessa cortina de veludo que cai em cima. Isso é uma homenagem à minha infância católica, onde tanto sofri e não poder fazer as coisas. Isto é poesia. Isto é poesia. Gente, eu não fiz, eu só fiz as fotos. Tudo isso é filme. Aqui não sei nem quantas são, 30, 40 imagens de filmes. Eu chamo essa série de fotolegenda. Isso é uma coisa muito doida. Eu comecei com essa foto aqui, olha. Meu Deus, é a pior coisa que já ouvi na vida. Eu estava assistindo um filme do Woody Allen, saí para fazer xixi e dei o pause. Quando eu voltei, estava isso na tela. Eu falei, nossa, que é isso? Era uma comédia, era o Woody Allen. E agora essa coisa dramática. Meu Deus, é a pior coisa que já ouvi na vida. Aí me veio, pá, a chispa. Que as legendas, elas nem sempre estão falando exatamente o que a imagem tem. Isso ninguém criou. O diretor não criou, o roteirista não criou, ninguém criou. Foi feito o texto, foi feito o filme, depois ele foi traduzido, depois ele ganhou legenda, as legendas são colocadas e muitas vezes elas não fazem sentido. Ou muitas vezes quando você retira a foto daquele lugar, ela adquire um sentido. Então aqui, de novo, é a poesia visual, é a palavra, só que a palavra dentro do cinema, né? Então a gente tem coisas, poxa, tem umas que olha, tudo se tornou estranho, quase misterioso. Que filme é esse? Não importa. Isso, per se, é um trabalho. Per se, tudo se tornou estranho, quase misterioso. Tem um corvo aqui, ó. Né? Parece que é um navio, é um lugar noturno. Então, cada uma dessas fotos, para mim, tem uma viagem diferente. E essa é uma narrativa. A gente fez aqui uma narrativa fotográfica. Esse aqui eu adoro. Né? Foi fotografado ainda no tempo do VHS, né? Que tá vendo, tem o pause aqui, tem aquelas chiadinhos que ficava como você dá pause. Que lindo, nem parece real. Maravilhoso, que lindo, nem parece real. E assim sucessivamente, tem várias fotos aqui que vieram, né, de vários filmes diferentes, e de novo, não importa o filme, não tem mais essa importância. O que importa é a imagem, e é o verbo aqui embaixo. Sei que você está aí, eu sinto você agora, e a tela preta. É maravilhoso. Maravilhoso. Bom, isso vai. Né? Tem desde Fellini, enfim, não vou nem falar o que tem, mas tem tudo aí. Tem coisa, Godard, tem muita coisa aí. E termina aqui nesse doce, acho que é o fim. Agora eu era Barbie. Essa é a série nova, a série de 2024, que começou, chama-se Faz de Conta. As crianças, quando são pequenas, têm essa coisa. Agora eu era mãe, tá? Agora você era a filhinha. E eu vi isso no elevador um dia, me voltou à memória isso, falei, que construção linda. Agora eu era a mãe. Não é agora eu sou a mãe. Agora eu era a mãe. Tem a fantasia envolvido nisso. Falei, puta, que construção linda. E aí eu comecei a fazer alguns poemas. Esse Agora Eu Era Barbie, por exemplo, a Barbie sempre foi rosa, né? É quase que 100% rosa. E recentemente, com o filme, ela tentou ser azul, ela tentou ser forte, né? As pessoas tiveram essa pegada. Ela sim conseguiu mostrar essa pegada, mas ela teve que ser muita Barbie, né? Então aqui tem Barbie sereia, Barbie eclipse, Barbie original, Barbie David Bowie, Barbie astronauta, Barbie princesa, Barbie professora, Barbie surfista. Ela teve que ser muita gente para conseguir conquistar essa mulher. Suou muito para conseguir ser a Barbie que a gente conhece hoje. E aqui o que tem nessa coisa, que realmente flerta muito com as artes visuais, é que tem muitas características diferentes. Por exemplo, isso é um pavilhão feito por carnavalescas. E é a homenagem também ao Chico, né? Agora eu era herói, tá? Esse outro pôster aqui também é carnaval na veia. Agora eu era o Batman. E tem essa coisa da fantasia. O Faz de Conta tem essa coisa da fantasia,
né, eu ser o que eu quiser, e tem a ver com carnaval. No carnaval você pode ser quem você quiser. E tem a ver também com fake news, tem a ver com avatar. Então ele tem essa contemporaneidade dessas coisas todas, mas no fundo a essência passa pelo carnaval e passa pela fantasia das crianças, né? Esse aqui é um amigo meu que falou: nossa, que triste. Esse é Agora Você Me Amava. Vamos combinar? Agora Você Me Amava. Tem essa pegada. Bom, aqui tem alguns vídeos, já a gente vai falar dos vídeos, alguns vídeos dessa série, que é a série Faz de Conta. E esses últimos poemas, que todos eles têm muita história. Não vai dar para contar a história de todos, mas, por exemplo, eu vou ler alguns. Esse é Agora Eu Era o Messi. É uma tapeçaria. Isso é uma tapeçaria. Aquele aqui, Agora a Gente Viveu Feliz para Sempre, é bordado ponto cruz. Demorou 4 meses para uma senhora fazer esse poema. Então, Agora Eu Era o Messi. Tem a bola, né? E tem os dribles do Messi. E é tapeçaria. São 2 poemas sobre a escrita, sobre o escritor. Agora Eu Era Escritor / Fahrenheit 451, que é o filme do Truffaut, que é o livro do Ray Bradbury, onde as pessoas queimavam livros, os bombeiros botavam fogo nos livros, que é muito hoje contemporâneo. Então eu fiz esse poema, Agora Eu Era Escritor com fogo, Agora Eu Era Escritor / Fahrenheit 451. E aqui do lado, né, fazendo a duplinha, Agora Eu Era Escritor, Grande Sertão. Escrito com as palavras, as páginas do livro. As páginas do livro tá aqui. E essa terra que está aqui dentro também é uma terra que veio lá do sertão de Minas, perto do Parque do Grande Sertão Veredas. Ou seja, é um poema muito sólido, muito terra, de um livro que eu acho assim, é o grande livro brasileiro. E tem uma brincadeira que não dá para ninguém fazer, mas eu, como sou, né, eu posso, é o seguinte: esse poema, se você tirar ele, a terra se move. Então, cada vez que você mudar o poema, a escultura de posição, você tem uma nova configuração. Então, ele é um poema, vamos dizer, que tem essa característica orgânica, sólida, tá? E por fim, uma homenagem à minha neta, a Maria, que nasceu. Agora eu erra. Agora eu erra, criança. É o nome do poema. Agora eu erra, criança. Então essa é a série Faz de Conta. Estamos aqui no rio de vídeos. Rio de vídeos. São 12 vídeos e 2 músicas que estão nessa ala que dialogam com a poesia visual. É a parte eletrônica dessa exposição. Então aqui a maioria desses vídeos são do ano 2000. Só tem um da década de 80, que foi a época mais conhecida, que eu sou mais conhecido por ter feito os vídeos dos anos 80, premiado, Vídeo Brasil e tal. Então muita gente já viu e tal. Aqui tem os vídeos do ano 2000. E tem 2 músicas que eu gosto muito. Essa daqui foi feita com André Abujan. We Are Not For Sale. É o nome da música que eu fiz com o André Abujan. Bom, e aqui tem vários vídeos, como eu falei, da década de 80. Antes da gente entrar um pouquinho neles, tem essa outra música que eu fiz com o nosso querido Arnaldo Antunes. Pode ser amor, pode ser prisão, pode ser drama, pode ser pastelão. Pode ser laranja, pode ser limão. Ou seja, essa música que é O Poder, de 96. Eu fiz a letra, o Arnaldo fez a música, que eu adoro, acabei fazendo o clipe também. Mas assim, o grande barato aqui são as videoartes e com tempo para você assistir, né? Os banquinhos aqui mostram, né, que dá tempo para você mergulhar e ouvir o foninho dentro de cada um. Vamos acelerar esse processo, que a gente não vai mostrar esses vídeos, não tem nem como fazer isso agora, mas falar desses 2 últimos aqui. Esse é o vídeo dos anos 80, que a gente também está mostrando, né, de uma forma diferenciada dentro de uma televisão tradicional, televisão de tubo, que foi uma série de documentários que eu fiz
para a TV Cultura em 84. Fui convidado por um jornalista, que era o diretor de programação, Fernando Pacheco Jordão. Foram feitos, mas a presidência da época, o senhor Renato Ferrari, proibiu. Então, a série de documentários nunca foi exibida. Ela foi censurada pela TV Cultura em 1984. Mas aqui você pode ver um deles, que é o Avesso. A série chamada Avesso, esse é o Avesso Futebol. A proposta era ver as coisas pelo outro lado, né? Então, o Avesso Futebol, teve o Avesso Circo, documentários bem interessantes, que o Fernando Pacheco Jordão falou, pô, isso vai mudar a televisão, cara. Isso vai mudar a cara da TV Cultura, cara. Falei, legal, Fernando, legal. Nada. Censurado, nunca entrou pro ar. E aqui talvez, que seria o primeiro, se você entrasse pelo lado de lá, que é o Sempre Tem Mais, que é um vídeo muito longo, muito lento, que é uma soma de fotos, onde uma estrada se transforma em outra estrada, se transforma em outra estrada, se transforma em outra estrada. Uma estrada, né, da nossa vida. Sem fim. Estamos terminando esse mini documentário sobre a exposição Tudo Pode Perder-se, que está aqui na Fiesp, no Centro Cultural da Fiesp, aqui na Avenida Paulista. Essa exposição, por exemplo, termina, né, ou começa, depende de onde você entrou, com esse poema vestível, que é o hashtag Eu Mesma, ou Eu Mesmo. Né? É baseado naquelas pessoas sanduíche, vendo ouro, etc, etc. Esse é um poema vestível, que tem duas versões. Aí você pode vir aqui, usar e fazer o seu selfie, etc. Terminamos aqui no Vegetal, que é um poema também muito antigo, que eu fiz numa tapeçaria, né? Que eu gosto muito dessa fisicalidade da poesia, que eu estou tentando fazer com que cada vez mais dialogue com as artes visuais. Então, lembrando, Tudo Pode Perder-se está aqui no Centro Cultural Fiesp, Avenida Paulista 1313, fica até o dia 20 de julho de 2025. Está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. E é de graça, tá? Então, vem aqui, será muito bem-vindo. E esse é o Tudo Pode Perder-se.